Olá pessoal, bom dia para vocês. Hoje, meus amigos, quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Eu quero começar esse vídeo aqui parabenizando a todas as pessoas que estão fazendo aniversário hoje. Eu não costumo fazer isso todo dia, mas hoje é um dia especial porque é o aniversário de um amigo meu de infância, da adolescência, né? Eu tinha uns 15, 16 anos, ele tinha uns 14 para 15, quando nós nos conhecemos, um pouquinho antes, né? Para mais não, para menos, posso estar errando aí com a diferença de um ano. Nos conhecemos numa fábrica e ele tinha uma vida mais ou menos parecida com a minha, criado, o pai foi embora, com eles jovem ainda, ele e a irmã dele, e ele teve que trabalhar ainda jovem, 14 anos, 13, 14 anos, para ajudar a sustentar a casa, né? É uma outra época, nos anos 70, e hoje a gente vê esse jovem aí, jovem de 20 anos, morando dentro de casa, não trabalha, não faz nada, não sabe fazer nada. É lamentável. Então eu quero mandar um abraço, um parabéns, que Deus abençoe a todos os aniversariantes de hoje, né? Ou como dia de vindouro também, né? Não costumo fazer isso, mas esse meu amigo Cid, um abraço. Peço a Deus que Deus te abençoe muito, muito mesmo, tá? Continue te abençoando, te dando paz, saúde e que você viva aí daqui para frente aí os seus dias ainda, os seus anos de vida ainda, com bastante harmonia, felicidade, sabedoria acima de tudo e com fé, tá bom, meu irmão? Um abraço, que Deus te abençoe e parabéns pela data de hoje. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos estar falando sobre a ameaça do Lula, não só ao Flávio, como toda a família do Bolsonaro. Olha, se fosse o inverso, meu Deus, o que seria da imprensa, o que seria do Brasil se fosse o inverso? O Bolsonaro falando que o Lula meu Deus do céu. Inclusive o Lula cada vez mais mostra que não conhece nada da história do Brasil, né? Ele falou que o personagem da história do Brasil, que dedurou, que inclusive ele fazia parte dos Inconfidentes, e ele traiu o seu grupo, né, os seus companheiros, seus amigos, delatando para a coroa. E esse cara, inclusive, né, ele ganhou perdão, porque ele fazia parte do grupo, né, ele ganhou perdão, a anistia, e o Lula falou que ele foi enforcado, foi o Tiradentes, ou seja, ele errou. Vocês vão ver o que o Lula falou no momento da ameaça e vão entender o que eu estou falando. E no final do vídeo, como eu disse para vocês, mais uma vez eu vou mostrar para vocês que no Brasil tem sim terrorismo. Vocês vão ver motoboys, motoqueiros, por aplicativo, né? Motoristas ou, enfim, de aplicativos reclamando, dizendo que estão sendo ameaçados porque os terroristas estão impedindo, estão matando, estão executando aqueles que ousarem levar passageiro naqueles lugares onde os traficantes dominam. No final do vídeo, você vai ver. É mais um da série No Brasil Tem Sim Terrorismo. Vamos lá, vou começar aqui soltando o vídeo, o momento em que o Lula ameaça, ou faz a ameaça do Flávio Bolsonaro, e vocês vão ver a resposta certeira, contundente, do futuro presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro. Lula falando, vamos lá, ameaça. É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, medite. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Mas rapaz, meu Deus, chamou o cara de covarde. Eu vou ser sincero para vocês. Agora, uma coisa interessante aqui que eu não sei se vocês observam, quando o Bolsonaro se exaltava e falava gritando, ele era odioso. Eu não vejo da imprensa chamar o Lula de odioso, vingativo, odioso. Tá aqui. Isso aqui é a atitude, a semblante de um presidente que está governando o Brasil,
Lembrando que mais da metade da população brasileira, a gente não precisa nem ter medo de falar e medo de errar, mais da metade, nem que seja 1%, mas mais da metade da população brasileira, quando eu digo a metade da população, que vota, tá, gente? Eleitores, né? Com títulos válidos. Mais da metade, hoje, com certeza, não vota nesse cara. E não apoia esse cara. Então, como é que um presidente da República governa só para um lado? Explica para mim. O Bolsonaro cansou de ouvir isso. A própria imprensa falando, um presidente da República não pode governar só para aqueles que votaram nele. Mas você não vê hoje a imprensa falando isso. Muito bem. Eu vou prosseguir aqui, porque o Flávio Bolsonaro deu uma resposta. Mas antes, eu não vou deixar vocês, as pessoas que estão me assistindo, que me seguem, desinformadas. Quem é esse cara que delatou o Tiradentes? Eu vou ler aqui rapidinho um pouquinho para vocês, gente. Falar nisso, antes de prosseguir, ontem eu falei, quem é que está financiando essa ida desses ministros lá para o Gilmar Paluz, hein? Quem é que está financiando, pagando, hotel caríssimo, todo o gasto do evento? Pois é, eu tenho a resposta para vocês. André Esteves, empresário brasileiro. Esse cara é o presidente, praticamente dono do Banco Pactual, né? Então, BTG Pactual. Esse cara tem 57 anos, é um dos caras mais influentes, principalmente na questão de bancos. Muito bem, vamos lá. Olha, quem foi o cara que delatou, que entregou o Tiradentes? Esse foi traidor mesmo. Mas ele não foi enforcado, como o Lula quis dizer. Esse cara foi Joaquim Silvério dos Reis. Ele era um dos participantes da Inconfidência Mineira e entregou o movimento às autoridades portuguesas em troca do perdão de suas dívidas com a coroa. Então, só para você saber, ele fazia parte, ele era amigo, não só do Tiradentes, como de outros membros também que faziam parte desse grupo. Dito isso, resposta do Flávio Bolsonaro. Josemi, afinal de contas, o que foi que o Flávio Bolsonaro falou? Dá uma olhadinha na resposta aí, gente. E aqui eu quero dizer para esse ser o seguinte: ô Lula, não tem a palavra medo no meu vocabulário. Aqui tem a palavra coragem. Você vai tentar me atingir de todos os jeitos com esses golpes baixos. E você vai engolir todos, porque você não será presidente da República a partir de janeiro do ano que vem. E quando é muito sério, e veja como é que Deus faz as coisas. Ele diz que eu tinha que ser enforcado. Onde é que eu estou hoje? Eu estou em Minas Gerais, terra de Tiradentes, ao lado aqui do povo mineiro, que carrega aqui na bandeira do seu estado, liberdade ainda que tardia. E, gente, de verdade, e o Tiradentes, que é o símbolo de liberdade, alguém que lutou na Inconfidência Mineira para buscar a independência do Brasil em relação a Portugal, que foi executado por lutar por liberdade e independência e foi enterrado lá na Assembleia, onde hoje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde eu fui deputado por 4 mandatos e quase um século depois a nossa República foi proclamada. Eu quero dizer para você, Lula, que você não vai fazer comigo o que fizeram com Tiradentes. Você não vai me enforcar. Mas agora, preste atenção, gente. Preste atenção no nível de maldade, de ódio do Lula. Eu conheço o vagabundo de longe. E o Lula não é tecnicamente um vagabundo difícil de identificar. Mas o que ele fez? E eu quero de verdade acreditar que não seja verdade. É uma coisa chamada apito de cachorro. Sabe o que é apito de cachorro? Quando você funciona dando comandos a ele pelo apito, o ouvido do ser humano não é capaz de ouvir o som que sai desse apito de cachorro. O que é que o Lula fez? E eu espero que isso não seja verdade. Bastou eu atuar contra PCC e Comando Vermelho.
Bastou eles serem rotulados como grupos terroristas pelo governo americano e lhe dar uma espécie de apito de cachorro para as facções criminosas me executarem. Eu, de verdade, peço a Deus que não tenha sido essa a intenção dele. Porque se foi, esse cara tinha que estar preso. Não vai ser com ameaça de morte à minha pessoa ou aos meus aliados que ele vai me fazer desencorajar, que ele vai me fazer desistir do meu Brasil. Pelo contrário, depois dessa fala de hoje, eu tenho ainda mais convicção que isso aqui é projeto de Deus. Eu tenho ainda mais convicção que eu tenho vocês do meu lado. Eu tenho ainda mais convicção da responsabilidade que eu carrego de mudar de verdade esse Brasil. Gente, a coisa no Brasil está muito séria. A gente vê muito isso na Venezuela, né? Mataram o candidato de direita. Depois do que aconteceu com o Bolsonaro, até hoje o mandante não apareceu e está tudo enrolado ali, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, ninguém, é uma coisa impressionante. Eles acham que o povo é idiota. Alguns podem até ser, mas a maioria não. O Flávio Bolsonaro está vivendo hoje, talvez, diante dessa fala do Lula solto, mandando e desmandando em tudo, fala o que quer, não acontece nada, não é crime, não é nada, né? Mesmo que ele não dê uma ligação, não faça a ligação, não peça diretamente para que um desses militantes, desses canalhas, assassinos, criminosos, faça alguma coisa contra a família Bolsonaro, eu vou dizer assim, não só o Flávio, ele pode atingir qualquer pessoa. Pode atingir a esposa a Michele, até a filha dele, né? Ela menina estuda. A gente vive, gente, a gente tem que se atentar a tudo. E o Flávio corre sério risco de vida. Por quê, Josemir? Mesmo que ele falou aqui, né? Ele incitou. Você sabe o que é incitar? Ele abriu a mente. Olha, e pelo que a gente viu com o Adélio Bispo, que não aconteceu nada, tá lá preso, mas não aconteceu nada, a família, né, de repente tá até ganhando. Um marginal desse da vida, ainda mais do PCC, que já estão por aqui, não pela questão do Flávio Bolsonaro em si, mas porque os Estados Unidos enquadraram e vão para cima e vão sério mesmo. Pode considerar aí que não vou dizer que é o fim, mas vai ser uma descida profunda desses grupos terroristas aqui do Brasil. E olha, gente, e precisa mudar. O Brasil, ninguém aguenta mais a não ser esses canalhas que apoiam essa turma. Então, para um membro desse aí, um chefão desse aí, dizer assim, rapaz, o presidente falou aquilo, rapaz, vamos lá, e botar alguma... Isso aí mataram, gente, delegado de polícia. Os caras, olha, na época do México, ou na época da Itália, né? Na época que a Itália estava vivendo o caos dos grupos dos criminosos mesmo, dos traficantes, né? Eles mataram, gente, na época Camorra, né? Tem um grupo que fala aí, criminosos aí, que eles mataram até juiz, gente. Muitos juízes morreram. No México não foi diferente. Juízes, ministros, eles vão para cima. O grupo, eles entrelaçam tudo. E quando um desses membros desses juízes, ministros, qualquer um, ou político, queira pular fora, olha, eu tô fora, eles vão lá e executam, porque ali é um arquivo vivo. Então o Flávio hoje corre muito perigo, tem que tomar muito cuidado. Ainda bem que ele já está ciente disso. Ele está ciente disso, porque o cara tem que fazer campanha. Tem que ir para a rua. Ontem mesmo um inscrito estava falando, o Flávio está fazendo igual o pai dele. Né? Eu já falei antes, lá atrás também, uns 2, 3 meses atrás, para ele tomar cuidado. Ele anda no meio do povo ali, tranquilo, né? Sem um colete, mas um fuzil, né? O cara vem daqui, ó, aqui não tem colete, vem aqui, um canivete furou a jugular, o principal, já foi, começar a sangrar. Olha, a gente tem que pensar em tudo, né? Até granada no meio do povo para ver o que vai dar, enfim. Bom, dito isso, olha, a situação do Flávio Bolsonaro é muito séria, né? É muito séria, ele tem que tomar muito, mas muito cuidado. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês do Flávio Bolsonaro lá em Minas, antes de soltar o último vídeo, que é que é sobre esse negócio de que o Brasil não tem terrorismo. Mas antes eu vou soltar aqui, olha. Flávio Bolsonaro, em Minas Gerais, quem é que tá lá no meio dele? Sorrindo, dando abraço, tá? Gente, política, para mim isso aí, graças a Deus, né, que menos mal se juntaram, estão unidos, e é assim que tem que ser para derrotar o câncer do Brasil, que é essa esquerda maldita. Vamos lá, dá uma olhadinha aí.
Você gostou? Você já tinha ido no mercado? Não. Muito interessante. Ele foi no Mercado Central ontem, muito interessante. Não deu tempo. Não conseguiu? Parar na vendinha, não conseguia. O pessoal em cima derrubando coisa. Eu falei, peraí, eu vou pagar aqui um prejuízo. Mas foi legal, foi legal. É muito interessante, lá é muito aqui interessante. é acolhedor aí, cara. E sabe que a gente tá... Mesma coisa que eu sempre conversei contigo, bicho. A gente tem que tirar o Brasil. Vamos, tá tudo junto, senão tá todo mundo quebrado. Um brinde a Minas aí, ó. Um brinde do leite. Um brinde do leite. Tá aí, Romeu Zema, caiado. O Romeu Zema não caiu de pau em cima do Flávio Bolsonaro, tá vendo? Sorrindo. Comendo giló, falando que ele vai... Enfim, graças a Deus, né? Tomara que ele tenha aprendido a lição. Não se dá murro em ponta de faca. Você vai se esfolar todinho e não vai acontecer nada com a faca. A mesma coisa é você nadar contra a correnteza de um rio. Você tem que acompanhar o rio, não é nadar contra. Você não vai sair do lugar e vai morrer afogado. Muito bem, eu vou soltar o último vídeo aqui para a gente finalizar essa matéria, que é os motoqueiros, motoboys, né, de aplicativo, gente, reclamando. Eu não sei se aqui tem algum motorista, pode até ter, né? Eu acredito que tenha, porque essa regra aqui dos criminosos, dos terroristas, é para todo mundo. Eles não, se você mora numa comunidade, você tem que ir de carro até próximo, não entre lá próximo da comunidade, bem distante, se eles não podem ver. Se você chegar num ponto onde tem olheiro, eles pegar você descendo de uma moto, de um carro, eles vão partir para cima do motoqueiro, do motorista, e vai dar ruim para eles. Então, eles estão sendo ameaçados, sério. Gente, o Brasil está realmente uma esculhambação. Isso porque aqui, não tem terrorismo. Se isso não é terror, eu não sei mais o que é terror. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Estão nos ameaçando. Estão nos ameaçando, querendo mandar isso aqui como forma de aviso. Cadê o amigo? Chega aqui, mano. Chega aqui, ó. Entregaram isso aqui pro cara em forma de aviso, querendo nos parar, mano. Nos proibir. Eles querem nos exterminar de qualquer maneira, querem nos proibir de entrar em qualquer lugar. Mas nós vamos buscar o nosso direito de ir e vir de volta. Tá, fala aí, mano. O que tá acontecendo? Já não basta a gente estar morrendo em assalto na rua. Já não basta a gente enfrentar sol, chuva, risco de acidente. A gente entra num lugar e os caras mandam indireta. Mandaram um projétil na mão dele. Falou, olha só, isso aqui é um aviso. Que se voltar, você já sabe o que vai acontecer. Espalha lá pros seus amigos que a gente não quer Moto Uber 99 rodando aqui, motorista de aplicativo. Então vocês tomem cuidado, prezem pela vida, rapaziada. A gente tá sendo caçado igual bruxa. A vida de motoboy tá valendo preço de banana. Essa porra aqui vai ter que parar, caralho! É, rapaz. Eu não sei onde foi isso aqui, mas foi no Rio, parece ser embaixo do viaduto de Madureira. Não tenho certeza, né? Não sei, mas... Enfim, olha, tá complicado, viu, gente? O Brasil tá complicado e precisa realmente de alguma coisa forte. Como eu sempre falo, remédio para câncer não é xaropinho tira-tosse, não. É coisa que tem gente que morre até no meio do caminho. Não morre do câncer, morre da quimioterapia, do remédio. E precisa, o Brasil precisa, porque chegou no limite. E se depender dessa turma aí, que faz parte do conluio, eles não vão querer. Não vão fazer nada. Se não vir uma ajuda extra de fora, né, ainda que porque não é porque eles vieram ajudar o Brasil, mas sim porque essa turma foram lá infernizar a vida dos americanos. Mas se não fosse isso, a gente estava lascado, estava perdido. Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Para vocês que assistiram, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo. Não é inscrito no canal, gostou do canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.